último minuto, eu peço a vocês, são uma das lives mais urgentes que eu já fiz na vida. Então eu peço a você que está me assistindo agora, que mande isso em todas as suas redes sociais, no seu X. Se você está no X, aperta o repost, aperta o escambau que você tiver que apertar, porque hoje o X acaba de anunciar que vai encerrar as operações no Brasil. É isso mesmo que você está ouvindo agora. O X, o Twitter, a rede do Elon Musk, acabou de anunciar, por conta das ordens de censura do Alexandre de Moraes, que vai encerrar as suas operações no Brasil. Então eu preciso que você clique no like, deixa eu até botar essa live para transmitir também no Instagram. O pessoal do Instagram vai entrar agora, ao vivo também agora no Instagram. Então eu vou repetir. Essa é uma das lives mais urgentes que eu já fiz na minha carreira profissional. Não, talvez não seja a mais, mas é uma das mais urgentes que eu já fiz na minha carreira profissional, porque o X, uma rede social com 30 milhões de usuários, uma rede social que está presente em praticamente todos os países do mundo, exceto as ditaduras da China, da Coreia do Norte, etc., anunciou que vai sair do Brasil, aliás, que saiu do Brasil com efeito imediato, encerrou as operações no Brasil. Isso aconteceu após a ameaça da prisão dos executivos do X pelo Alexandre de Moraes. A gente vai ler todos os detalhes aqui com vocês. Mas antes, eu peço que essa mensagem precisa chegar o máximo de gente possível, porque nós precisamos tomar alguns rumos, nós precisamos tomar algumas ações. É por isso que eu parei o que eu estava fazendo. Estava tomando café da manhã com a minha família, aqui lendo jornais. Quando eu recebi essa notificação, imediatamente, eu botei aqui uma camisa para não fazer o programa com vocês de pijama e entrei no ar. Então eu preciso que nesse primeiro momento você compartilhe isso em todos os lugares, porque a gente vai traçar um plano aqui juntos de ação. Vocês estão vendo momentos históricos no Brasil e é importante dizer que isso não começou agora. Isso não começou agora. Há uma escalada que trouxe a situação até esse ponto, onde o Brasil está se igualando a países como a Coreia do Norte, China, acho que na Rússia também, se não me engano, não sei se o X funciona na Rússia, mas certamente a Venezuela, que baniu o X na semana passada. Nós demos passos longos demais. Isso acontece, e pode parecer coordenado, mas eu não vou comentar sobre isso. Isso acontece exatamente no mesmo momento onde o Alexandre de Moraes vive o seu pior momento junto à imprensa nacional. Enquanto a Miriam Leitoa está aí dizendo que o que aconteceu nas reportagens da Folha de São Paulo já foram para o espaço, nós temos uma petição que está nas minhas redes sociais, muito importante que você assine, pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes, que já conta com praticamente 500 mil de assinaturas em 24 horas. 500 mil de assinaturas em 24 horas, essa certamente vai passar de 1 milhão, provavelmente no final de semana. Isso dá um impulso danado para essa coleta de assinaturas. Eu tenho certeza que nesse momento está havendo ligações de emergência lá entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles vão se manifestar sobre o caso, mas o fato é que o X saiu do Brasil. Como é que essa escalada começou a acontecer? Bom, nós temos que fazer aqui alguns retrospectos. Primeiro, a ideia da justiça brasileira de que ela pode derrubar redes sociais no país. Isso, eu digo que o Brasil vem caminhando para uma juristocracia onde o poder judiciário como um todo não tem mais freios e contrapesos dos outros poderes. Então nós começamos a ver juízes, até de primeira instância, determinando a derrubada do WhatsApp. Em um dado momento, o próprio Supremo Tribunal Federal entrou em cena para dizer que isso não poderia acontecer. Um juiz não poderia derrubar redes sociais do país inteiro. Curiosamente, o próprio Supremo Tribunal Federal começou a seguir nessa direção. Quando eu estava associado ao Getter, nós avisamos a eles que, em última instância, isso poderia acontecer com a rede social no Brasil se ela desobedecesse às ordens do Alexandre. Nós tivemos ali, naquele momento, a detenção. E é importante contextualizar as coisas. Nós tivemos já naquele momento a detenção do Jason Miller, que curiosamente hoje, já era antes, mas passou a ser um dos principais assessores de Donald Trump, é o porta-voz, chefe de comunicações de Donald Trump. O Jason Miller foi detido por ordem do Alexandre de Moraes no aeroporto em Brasília, justamente há 3 anos atrás, aproximadamente, 3 anos atrás, 7 de setembro, ali ele foi preso acho que no 8 de setembro, se não me engano, no próprio 7 de setembro, detido, para usar o termo correto, por ordem do Alexandre de Moraes, no aeroporto de Brasília, indo a caminho do seu jato particular para voltar para os Estados Unidos. Então, naquele momento, nós já tivemos um executivo de uma rede social sendo detido por ordem do Alexandre de Moraes. Ele não levou aquilo até a última consequência, mas houve, sem dúvida nenhuma, a ameaça. Aquilo foi um primeiro momento. A sociedade e o Supremo Tribunal Federal não reagiu àquilo da forma necessária. É verdade que logo naquele momento o Bolsonaro resolveu fazer uma carta pedindo desculpas lá, escrita pelo Michel Temer, pedindo desculpas ao Alexandre, mas não vou entrar nesse objeto agora. Eu só quero mostrar como a escalada para nós chegarmos a esse ponto passa pela omissão de todos que não agiram nos momentos iniciais. O monstro, ele só cresce conforme a gente vai alimentando, e você tem muito mais chance de matar um monstrinho do que de matar um monstrão que a gente está vendo acontecendo nesse momento. E matar aqui, só para deixar claro, é sentido figurado, embora monstro para o Alexandre não seja um sentido tão figurado assim. Nós tivemos também, naquele ano, no mesmo ano, nós tivemos o Telegram, alguns meses depois, ainda em 2021, nós tivemos o banimento do Telegram no Brasil, a suspensão do Telegram no Brasil, por terem se recusado a cumprir as ordens do ditador sob a retirada do perfil do jornalista Alan dos Santos. Então nós tivemos essa escalada começando ali naquele momento. Detenção do Jason Miller. Então, antes, banimentos múltiplos do WhatsApp por juízes. Depois, a detenção do Jason Miller. Depois tivemos a suspensão do Telegram com ameaça aos seus executivos, ameaças de multa. E nós chegamos ao ápice que nós tivemos antes deste momento, quando o nosso querido Rumble e Locals
Primeiro o Rumble, e em seguida o Locals. O Rumble, que se escreve Rumble, a maior concorrente do YouTube no mundo. As pessoas no Brasil às vezes não estão tão familiarizadas com eles, mas é uma empresa de bilhões de dólares, listada na Nasdaq, onde Donald Trump faz seus pronunciamentos, é uma rede absolutamente gigantesca. Aliás, eu tenho ali até um prêmio Rumble, fui um dos brasileiros agraciados com o prêmio deles. Aliás, acho que fui talvez o único brasileiro, talvez um dos únicos agraciados com o prêmio deles. O Rumble encerrou no início de 2024, final de 2023, início de 2024, o Rumble disse, olha, nós recebemos estas notificações e nós não vamos cumprir, e por isso nós estamos desconectando o serviço no Brasil. 2 meses depois, uma subsidiária do Rumble, onde eu contava com coisa de 75, 80 mil assinantes, o Locals também optou por encerrar as operações no Brasil. Você ainda consegue acessar os dois pelo aplicativo, mas não consegue acessar pelo site, né? Se você entrar no site www.rumble.com no Brasil, você vai ter uma notícia dizendo que eles fecharam o acesso aos brasileiros. Pelo aplicativo não dá pra fazer isso, então você consegue acessar, mas isso aconteceu. Importante vocês lembrarem, o executivo CEO do Rumble, o dono, o fundador Chris Pavlovski, depois no Congresso dos Estados Unidos comigo, ao meu lado, a respeito das ordens do Alexandre. Então, nós tivemos uma escalada que veio chegando até o ponto onde nós nos encontramos. Volto a dizer, a sociedade tolerou, as instituições toleraram, os líderes do Brasil toleraram para que a situação chegasse a esse ponto. E todos nós que dizíamos que o Brasil estava caminhando para uma ditadura éramos chamados de exagerados, de malucos e aí por diante. Agora, essa dúvida vai embora. O X anunciou hoje que encerra as operações dele no Brasil. E o X, todo mundo sabe, é a plataforma que basicamente o mundo utiliza para se informar. É basicamente a plataforma que o mundo utiliza para se informar. Bom, como é que essa história começou? Eu quero abrir aqui algumas coisas para vocês. Como é que nós chegamos ao ponto, nesta semana, da decisão do X de sair do Brasil? E é por isso que eu digo para vocês que nós não podemos desistir das coisas, né? Nós realmente temos que... nós temos que continuar tentando, continuar fazendo, porque uma hora o que a gente espera acontece. Eu vou abrir aqui para vocês alguns tweets para a gente contar um histórico do que aconteceu. Me deem um segundo aqui, de novo, essa live foi aberta de uma hora para outra. Então, vamos lá. Na semana passada, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu tô sem o Brunão para operar aqui pra gente. Deixa eu botar isso aqui na tela. Ótimo, consegui. Na semana passada nós recebemos esse tweet aqui, esse post do Global Government Affairs, a conta de assuntos governamentais globais. Não, pessoal, rapidinho, nós já estamos com 25 mil pessoas, 26 contando o Instagram. Eu peço a você, perde um segundo para apertar um retweet, um repost e apertar um like, porque essa live é fundamental. Óbvio, participem aqui nos comentários, isso também ajuda o engajamento do vídeo. Mas nós, no dia, vamos abrir aqui a data, no dia 14 de agosto, ou seja, 3 dias atrás, houve essa publicação do Global Government Affairs do X. Recebemos mais pedidos de censura e de informações de contas pessoais de nossos usuários, afetando não apenas brasileiros, mas também residentes dos Estados Unidos e da Argentina. Compartilhamos essas informações aqui no propósito essencial de garantir a transparência. Eu observei essa história, essa postagem, e não é a primeira, né? Na semana anterior o X já tinha feito algumas publicações parecidas, e se vocês observarem, esse documento aqui no canto da tela tem escrito sigiloso. Então já havia um clima de desafio ao Alexandre de Moraes. Uma informação que eu tinha recebido há algumas semanas atrás, eu passei isso só para algumas fontes, foi a de que o X estava fazendo vários acordos extrajudiciais com pessoas que tinham ações contra eles. Eu mesmo estava propondo uma ação contra o X, e ele começou a procurar as pessoas para fazer acordos extrajudiciais em massa, de forma que isso... me trouxe uma pulga atrás da orelha. Eu falei assim, poxa, a única razão para uma empresa começar a adotar essa postura em massa é se ela quiser encerrar operações no Brasil. Então me parece, nos últimos meses, que o X começou a cumprir a proposta que o Elon Musk tinha feito a mim, e fez publicamente, que ele pararia de obedecer às ordens do Alexandre de Moraes, que ele sofreria as consequências, e era importante até resgatar esse tweet, eu vou achar ainda, mas o Elon Musk me prometeu alguns meses atrás, publicamente, que ele pararia de seguir as ordens ilegais do Alexandre, e que isso traria consequências, inclusive o fechamento do X no Brasil. Ele disse que princípios importavam mais do que o lucro. Naquele momento, muita gente achou que era bravata, eu mesmo confesso que... falei, olha, eu acho que ele está tomando algumas medidas nesse sentido, mas tive algumas contas bloqueadas, uma conta bloqueada nesse meio desse processo, e eu me lembro que o ministro Barroso chegou a basicamente dizer que o Elon Musk era um bravateiro, que ele estava fazendo uma grande bravata e que aquilo não ia adiante. Pois bem, foi adiante. O que me parece é que nestes últimos meses o Elon Musk veio preparando, tirou um pouco a pressão, parou de falar um pouco do Alexandre e começou a preparar as medidas para... retirar completamente e encerrar as operações do X no Brasil. Parece que foi uma coisa programada, e nós vemos aqui esse grau
esse grau de provocação com a publicação de decisões sigilosas, com a exposição do ministro. É importante dizer que foi o X que entregou ao Comitê Judiciário dos Estados Unidos, que posteriormente tornou pública as decisões do Alexandre. Foi um choque muito grande naquele momento para o mundo, ver que as decisões de retirada de conteúdo não tinham objeto, não tinham especificação, não tinham justificativa, eram apenas uma ordem vazia, sem justificativa e ampla. O mundo inteiro ficou bastante chocado com isso. Foi um daqueles momentos de virada de chave. Nós começamos a ver editoriais da Folha, editoriais do Estadão, editoriais de pessoas começando a se posicionar contra a forma como o Alexandre de Moraes se manifestava e conduzia os processos, pessoas que outrora o defendiam de forma bastante incisiva. E, volto a dizer, nós tivemos essas escaladas nos últimos dias. Muita gente me pergunta, Paulo, por que você abre uma conta no X depois da outra? Ora, porque eu estou vendo que a situação é de desgaste entre a plataforma e o ministro, e eu quero ser um ponto de atrito. Porque ao mesmo tempo que eu abro a conta aqui, eu fico reclamando na minha conta global, que é seguida por alguns dos grandes líderes mundiais, o próprio Jason Miller, deputados americanos, âncoras de televisão, jornalistas internacionais, e pessoas até do próprio X ligadas ao Elon Musk. Eu fico dizendo, olha, o X não está tomando postura, para trazer ao Elon Musk a atenção a respeito desse assunto. E o objetivo disso é, sem dúvida, Alexandre, fique registrado aqui, o objetivo disso é, sem dúvida, aumentar o atrito entre o X e o ditador. Porque eu quero forçar alguém, eu não consigo sozinho forçar, mas eu quero criar o clima para que alguém que é forte o suficiente para enfrentar a ditadura brasileira tome essa postura. E o Elon Musk é uma pessoa de brilho. Aqueles que achavam que ele ia fazer uma mera bravata naquele momento, estavam muito enganados. Eu cheguei a falar isso à época, aqui nas nossas lives. O ministro Barroso não está acostumado a lidar com o homem mais rico do mundo, um cara que lança foguete, um cara que é dono de uma rede social gigantesca, um cara que certamente vai ser muito ligado ao próximo presidente dos Estados Unidos, que será Donald Trump. Então, nós estamos vendo essa escalada em curso. Tivemos esses posicionamentos do X, dizendo que depois o próprio Elon Musk disse que isso violava as leis do Brasil, essas ordens violavam a lei do Brasil, as leis dos Estados Unidos e a lei da Argentina. Por que a lei dos Estados Unidos? E essa é uma construção que a gente vem fazendo há bastante tempo com a ajuda do Congresso americano. Toda empresa americana que obedece uma ordem ilegal está incorrendo em ato de corrupção. A corrupção ela pode acontecer por suborno ou ela pode acontecer por coerção. E vocês devem agora estar conectando um pouco as coisas que eu venho falando recentemente. O que eu falei, por exemplo, na minha audiência no Senado. A corrupção acontece muitas vezes por coerção. Então, se você tem um fiscal corrupto na sua cidade que diz que você não vai abrir o seu estabelecimento se você não pagar a propina para ele te dar o alvará, e você, por coerção, acaba pagando a propina, você está incorrendo em corrupção ativa ainda por cima. Mesmo sendo vítima, você está incorrendo em corrupção ativa. No caso de ordens ilegais com ameaças, quando a rede social diz essas ordens são ilegais e as cumprem, elas violam uma legislação americana chamada FCPA, que é chamada de Foreign Practice Corruption Act, Lei da Corrupção em Países Estrangeiros. Lei da prática de corrupção em países estrangeiros, que é uma lei dos Estados Unidos que diz que empresas americanas não podem incorrer em corrupção e podem ser responsabilizadas nos Estados Unidos por corrupção fora dos Estados Unidos. E é uma lei que ela é muito aplicada aqui nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, mas ela é controversa, porque, teoricamente, os Estados Unidos só têm jurisdição de atos acontecidos dentro dos Estados Unidos. Mas essa lei nunca foi discutida na Suprema Corte. Eu acho que ela é inconstitucional, mas ela nunca foi discutida na Suprema Corte e, portanto, ela continua em invalidade. Pois bem, se o X, assim como as outras plataformas, YouTube, Meta, etc., continuam cumprindo ordens ilegais, eles podem ser responsabilizados pelo Departamento de Justiça. E esse, sem dúvida, é um dos caminhos que está sendo analisado tanto no Congresso quanto numa possível administração Trump. Pode ser um caminho utilizado pelo Departamento de Justiça americano para impedir que essas empresas de redes sociais cumpram ordens do Alexandre. E isso pode gerar uma baita discussão na Justiça, mas é, sem dúvida, um componente muito importante. Outro componente importante tem a ver com a privacidade dos dados dos usuários. Então, vejam vocês, o pessoal do X disse que, na notícia, que, reparem, eu vou ler novamente, mais pedidos de censura e de informações de contas pessoais de nossos usuários, afetando não apenas brasileiros, mas também residentes dos Estados Unidos e da Argentina. Ora, se eu sou residente dos Estados Unidos, eu estou sob a jurisdição dos Estados Unidos. Eu não estou sob a jurisdição do governo brasileiro. Né? A jurisdição do Alexandre termina no Xandaquistão, no território brasileiro. Ele não pode pedir os dados de um usuário do exterior, porque você imagina. Caso contrário, o Alexandre poderia pedir dados, por exemplo, de acesso do Donald Trump quando ele usa o X. E reparem como isso se torna... E se o Alexandre pode pedir, o governo da China também pode pedir. E o governo da Rússia também pode pedir. Ou de qualquer país onde uma rede social opere. E esses dados são o meu endereço de IP, onde é que eu acesso, onde é que eu estou, as minhas rotinas, as minhas contas, a minha identidade de confirmação, os meus dados pessoais que são fornecidos, o meu telefone. Isso passa a ser uma ferramenta de espionagem internacional muito grande. De forma que isso afeta e torna vulnerável a segurança nacional de cada um dos países. Por isso que esse tipo de ordem é ilegal. Daí, e agora talvez vocês estejam conectando um pouco os pontos, as coisas não são tão soltas quanto muitas vezes podem parecer. Daí, aquela carta do Chris Smith perguntando especificamente se o Alexandre respeitou a jurisdição dele e se cumpriu ordens, né, e se pediu ordens relativas a residentes dos Estados Unidos, que se conecta imediatamente com essa própria manifestação do X. Então vocês reparem como há uma construção de algo numa determinada direção. Você tem agora, nós tivemos aí
Foi muito bem colocado o timing das reportagens do Glenn Greenwald, que foram compartilhadas nos Estados Unidos nessa semana, foram levadas ao conhecimento do Congresso dos Estados Unidos. O próprio Elon Musk noticiou a vaza-jato do Xandão, ou vaza-toga, como você preferir. Eu prefiro o vaza-jato do Xandão, porque dá nome aos botes. Não é da toga, é do Alexandre. É nominal, é atrás do Alexandre que a gente está indo, não é atrás da instituição Supremo Tribunal Federal. É atrás de um juiz corrupto. Pois bem, nós tivemos ontem mais alguns desdobramentos. Mais uma vez, estamos aí chegando a 40 mil pessoas nos assistindo. Essa live foi marcada de surpresa, então peço a vocês que mandem o mais rápido possível ela para todo mundo. Eu estou fazendo aqui, historiando o que aconteceu para que todos entendam para onde a gente está indo. Nós tivemos ontem um desdobramento pessoal. Eu certamente estava esticando a corda. Eu certamente estava propositalmente esticando a corda. E eu vou continuar esticando a corda. Eu já falei que eu só paro morto. Você tem que mandar alguém para me matar. E vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Eu garanto que vai dar trabalho. Vai ter que ser emboscado, muito bem emboscado, porque aqui o Zenshin é alto. Vocês saibam, eu ando sempre armado, sou muito bem treinado na utilização das minhas armas para me defender e para defender minha família. Então, se quiser vir me matar na Flórida, pode mandar lá. Não sei quais são as ligações com o PCC, com o tráfico de drogas, tentar matar alguém na fronteira. Pode acontecer. Se acontecer, vocês já sabem quem foi. Eu vou dar trabalho. Tá? Então, eu só vou parar morto e vou continuar esticando a corda. Pra mandar me prender, pra mandar bloquear o que os caralho. Eu nasci nu. Eu não tinha nada. Então, ontem, eu tava jantando com a minha família. E às 8h20 da noite, quando eu tava entrando no restaurante, com as minhas duas filhas pequenas, eu tenho uma filha de 8 e uma de 9 anos. Quando eu tava entrando no restaurante com elas e a minha mulher, eu recebo um e-mail. E esse hábito nefasto de ficar utilizando o meu celular, né? Eu olho e vejo imediatamente uma notificação do X, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. É isso aqui? É isso aqui. Aqui, olha. 8h18 da noite, recepção de correspondência. Prezado usuário do X, em estrito cumprimento às obrigações aplicáveis aos provedores de aplicação de internet, nos termos da Lei 12.965 de 2014, nós estamos aqui para lhe informar que a sua conta no X, a @realpfigueiredobr2, é objeto de ordem de remoção de conteúdo e fornecimento de dados proferido no âmbito da petição 12.802 em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei do que se trata a petição, nunca fui notificado, mas reparem que eu sou um residente nos Estados Unidos há 10 anos. Eu vim para os Estados Unidos, deixa eu tentar aumentar o ar-condicionado aqui, sei lá porque essa bosta quente pra cacete aqui. Eu sou um residente dos Estados Unidos há 10 anos. Então, quando ele fornecimento de dados da minha conta, isso é flagrantemente ilegal pelos motivos que eu disse. Eles continuam, nós não podemos fornecer informações adicionais sobre o processo, nem dar conselho legal sobre como você deve proceder. Caso seja o seu interesse, você pode entrar em contato com um advogado para esse fim. Imediatamente, quando eu recebo essa correspondência, eu parto para a criação de uma conta nova. A gente, óbvio, fica puto na hora. Né? Puto, porque, eu tava no meio de um jantar, curtindo com as minhas filhas, e esse vagabundo que não tem vida, né? esse serzinho que não tem vida, cismado comigo, tá lá com os seus laranjas e os seus capangas, vasculhando a minha rede social para dar ordem, para remover o conteúdo. Que vida miserável que você tem, Alexandre. Eu tô aqui jantando com a minha família, vivendo as minhas filhas, as pessoas me encontram na rua, me agradecem, me abraçam, até no consulado brasileiro. Tirei foto com tantas pessoas quando vou lá. E você? O que você tava fazendo sexta-noite? Cismado comigo? Pensando nos seus inimigos que estão te cercando? Foragido é você. Você tá foragido dentro do Brasil. Cercado pelos seus capangas, sem vida. Mas eu, obviamente, atrapalha sexta-feira? Por que atrapalha? Todos aqueles que entendem o que é a minha profissão é jornalismo, eu vendo conteúdo. Por mais espírito nobre que a gente tem que pagar as contas, tem que sobreviver, eu tenho filho, tenho casa, tenho vida para pagar, e apesar de estar sangrando aí minhas economias para poder sustentar a minha atividade jornalística, eu só consigo vender apoios através da minha audiência. O meu ex, essa conta Real P Figueiredo BR2 é a minha 5ª conta aberta no Brasil. Eu tenho a Real P Figueiredo, que continua em operação, mas hoje faz tweets em inglês, vamos ver se ela vai voltar lá, com 1.400.000 pessoas, que foi a conta bloqueada em dezembro de 2022. Depois eu abri a OP Figueiredo, foi bloqueada também, tinha mais ou menos 100 mil pessoas. Depois eu abri a Paulo Figueiredo Show, foi bloquada também com mais ou menos umas 100 mil pessoas. Depois teve a P Figueiredo BR, que foi bloqueada com 116 mil pessoas. E depois teve a P Figueiredo BR2, que foi bloqueada agora com 129 mil pessoas. E agora tem a P Figueiredo BR03, anotem aí, P Figueiredo BR03, que está neste momento aqui, batendo aí, chegando a 39 mil em 12 horas. Então a gente partiu para a criação de uma nova conta. Mas eu reparei uma coisa curiosa desta vez. Foi que a outra conta, deixa eu botar esse fio para dentro aqui. Aliás, não vou precisar do fio, não vou começar comigo. Eu reparei que a outra conta estava funcionando. Que apesar de eu ter recebido essa ordem legal do X,
a conta continuava operando. E eu achei, bom, que bom, vou divulgar minha conta nova, deve ser alguma coisa aí que o estagiário dormiu, alguma coisa assim acontecendo, mas nós vamos... eu vou perder essa conta a qualquer momento. Disparei para as pessoas por e-mail, um e-mail explicando, mandando a minha conta nova, e fiquei observando, fui dormir, acordei, dormi muito bem essa noite, Alexandre, eu dormi maravilhosamente bem. Eu consegui dormir 9 horas essa noite. Dormi pra caramba, acordei 9h15 da manhã falando, então se as pessoas que pensam que alguma coisa dessas tá me tirando o sono, se é alvo de patch legal, no final das contas, spoiler, Alexandre, não me tira o sono, eu dormi, eu te mostro aqui no meu Fitbit, 9 horas, tive 87 de sleep score, ou seja, eu tô dormindo igual um bebê. Eu duvido que você esteja. Mas eu acordei, fui ao banheiro, essa é coisa de homem, né? O homem acorda, vai logo pro banheiro. Aí você senta lá e vai ver as notícias. Quando eu reparei que a minha conta, o P Figueiredo BR2, continuava com baita engajamento. E eu falei assim, alguma coisa tá errada aqui. Mandei uma mensagem para as pessoas falando, olha, quem tá me lendo? E rapidamente o post foi visto por 10 mil pessoas. Eu falei, não, algo está acontecendo, essa não é a minha conta, essa conta tem ordem judicial para remoção. E eu fiz uma publicação dizendo, olha, eu não sei o que está acontecendo, isso pode ser parte da estratégia do X de provocação do Alexandre, como eu disse, estava havendo sim uma provocação, o Alexandre estava aumentando multas, as multas não faziam sentido, isso é uma informação importante, a informação que eu obtive, não diretamente, não foi de fonte primária, mas de fontes que tiveram contato com os advogados do X, era de que uma das coisas que estavam revoltando eles eram as multas eram aplicadas mesmo depois do cumprimento da decisão. Então, porque quando o Elon Musk recuou ali, aparentemente no primeiro momento, o Alexandre se sentiu forte. E é isso que acontece com os ditadores. E é por isso que a gente não pode recuar. É por isso que não pode ter cartinha de pedido de desculpa. É por isso que não pode ter acordo de bastidores. É por isso que não pode ter, se você está, como diz o Churchill, né, a frase clássica do Churchill, quantos ditadores vão ter que ser apaziguados até que a gente entenda essa lição? Você não pode negociar com a cabeça na boca dentro do tigre. O Elon Musk tirou a cabeça do boca do tigre nos últimos meses. E a gente começou a ter essa mudança. Alguns minutos atrás, nós fomos sacudidos com essa bomba. Na noite passada, Alexandre de Moraes ameaçou o nosso representante legal no Brasil com prisão se não cumpríssemos as suas ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta, que compartilhamos aqui para expor as suas ações. É guerra. Isso é guerra. Apesar de nossos inúmeros recursos no Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, vale lembrar, há recursos que não foram ouvidos porque o André Mendonça, terrivelmente terrível, pediu vistas e por isso alguns recursos não foram julgados no plenário, responsabilizando aqui quem merece ser responsabilizado, quem está calado diante da série de reportagens da Folha. Apesar de nossos inúmeros recursos no Supremo Tribunal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo da plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal. Comportamento de mafioso e de bandido. Bandido, quem age assim à margem da lei é marginal, mafioso e bandido. O que a equipe do X tem a ver com isso? Gente, essas pessoas, muitas vezes muito de esquerda, né? Eu disse na audiência no Senado que a representante do YouTube, por exemplo, que segue todas as ordens, né? Sei lá, diretora de parcerias estratégicas, uma coisa assim, não vou citar o nome dela aqui porque não vem ao caso, mas era uma jornalista do Globo durante 12 anos. Depois foi ser assessora no Senado. Estamos falando de pessoas comuns. Essa pessoa não é o Elon Musk. E se o Elon Musk, o acionista dono da empresa, toma uma decisão, ela não tem o que fazer. É o trabalho dela. Ah, mas ela tá cumprindo ordens, né? Igual os caras da Polícia Federal. Ela tá cumprindo dentro da legalidade. Ela tá falando, olha, o meu chefe tá mandando essa lei no Brasil, eu vou cumprir. Ao contrário da Polícia Federal, que cumpre na ilegalidade. Mas são pessoas comuns que estão sendo seguradas como reféns por um criminoso. Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar as nossas operações no Brasil com efeito imediato. O serviço X continua disponível para a população do Brasil. Por enquanto. Eu vou explicar para vocês por quê e o que vocês devem fazer. Eu vou explicar uma vez logo agora. Entendam. O próximo passo, o Supremo Tribunal Federal muito certamente não vai retroceder. Os ministros vão apoiar a decisão do Alexandre. E o Alexandre não pode ficar atrás. Ele não pode deixar isso passar barato. Então, ouçam o que eu estou falando de uma vez por todas. O X vai cair no Brasil. Muito provavelmente vai ser retirado da App Store e certamente a URL vai ser bloqueada no país. O momento para o qual eu estou preparando vocês há anos chegou. Vocês precisam baixar um VPN agora. Óbvio, o Proton VPN é patrocinador do canal, maravilhoso, tem um link aqui na descrição. Eu acho o melhor VPN, você baixa ele, vai fazer bem para você. Tem uma versão gratuita, clica aqui no link do canal. Eu botei também o link no meu X.
As pessoas precisam fazer isso agora, nesse momento. Custa $5 a versão paga, e tem uma versão gratuita que não é tão boa quanto a paga naturalmente, mas também funciona para você continuar acessando o X. Se você não quer usar o Proton, tem outros VPNs gratuitos, tem VPN dentro do Brave Browser, etc. O do que você quiser. Isso não se trata mais. Eu já promovi o Proton VPN antes deles serem patrocinadores do canal. E eu agora tô fazendo a mesma coisa, é o que eu uso. E vou continuar fazendo sempre, porque minha promoção pelo VPN não tem nada a ver com o lucro. Não vale a pena financeiramente para mim. Ganho pouco com isso. O que vale a pena é que vocês tenham voz quando essa situação para a qual eu tô preparando vocês há anos chegasse. Sem o X, nós não teremos voz no ano de eleição. No ano de uma eleição crucial para o Brasil. Nós não podemos retroceder. Agora, para a live, entra aqui no link da descrição, ou baixe a porcaria do VPN que você quiser. Grátis, não, grátis. Se quiser me ajudar, baixando e pegando a versão paga, que é muito boa. Só pra você entender como é que funciona o VPN. O VPN, você faz uma conta, tem um aplicativo, você vai lá e baixa o aplicativo, no seu celular Android, no seu celular iPhone, entra com a sua conta, se for a paga ou a outra, não faz diferença. A paga, você entra de servidores no mundo inteiro. A outra tem número restrito de servidores, mas também vai funcionar. Você aperta conectar. Quando você aperta conectar, o seu celular ele para de se conectar direto ao X. Ele passa a se conectar a um servidor que muda todos os tempos de VPN, e esse servidor se conecta ao X. Esse servidor está fora do Brasil. Então, você vai conseguir continuar acessando o X, ou Rumble, ou Locals, ou todos os perfis do Paulo Figueiredo, ou o que quer que seja. Você vai continuar a conseguir acessando. E o Alexandre nunca mais vai poder fazer nada com a sua internet. Nunca mais. Ele perde completamente o poder. Por que eu digo isso? Porque o Maduro tentou na semana passada, lembrem, o X caiu na Venezuela também, e eu fiz 2 programas sobre os paralelos entre o Maduro e o Moraes, que o Reinaldo Azevedo tende a comparar o Moraes com o Bolsonaro, e eu fui provar que como o Moraes e tá aí a prova. Na verdade, o Maduro, uma versão careca do Maduro, com mais aparência de vilão de filme de James Bond, o Voldemort, como você preferir. E eu estou dizendo, você conecta, baixa, tem pro seu celular, tem pro seu Windows, para Mac, para Android, é muito fácil de usar. E você está protegido para sempre mais. Quando a Polícia Federal tentar acessar os dados, só vai ver todas as suas conexões, nunca mais vão conseguir ver um site que você acessa, porque todas as suas conexões são feitas para um site só, para um VPN. Esse VPN, por que o Maduro não conseguiu derrubar? Porque ele muda os servidores o tempo inteiro. Então o Alexandre derruba um, eles abrem outro. Derruba um, eles abrem outro. E é automático, pelo software, pelo aplicativo. Eu não duvido nada que seja removido da App Store. Então baixe agora. Agora. Baixe o VPN agora. Não perca. Tem 60 mil pessoas praticamente nos assistindo aqui. Baixe o seu VPN agora. É um apelo, eu juro pra você, eu tô fazendo esse apelo, é um apelo de sobrevivência. Na China, todo mundo usa VPN. Mas se você não baixar agora, vai ser tarde demais. Por isso que eu tô há anos preparando vocês. Anos. Desde o primeiro Paulo Figueiredo Show, eu falo para as pessoas baixarem VPN. E já fazia isso antes do Paulo Figueiredo Show. Acho que ninguém promoveu mais o uso de VPN no Brasil que eu. Porque pensem, o X tem 30 milhões de pessoas no Brasil. No momento onde você tiver 30 milhões de VPNs instalados no Brasil, se o Alexandre, deixa o Alexandre lá arrancar os cabelos da careca dele. As ordens não têm efeito. Ah, bloqueou não sei o quê. Dane-se, eu tenho VPN, vou continuar acessando. Que é como tem sido já para muita gente. Nós temos aqui nesse momento, assistindo o Paulo Figueiredo Show via VPN. Caramba, o meu canal do... Ah não, esse é o oficial, né? Nós temos aí 2.500 pessoas assistindo já o programa via VPN nos outros canais. Derrubou o YouTube, derrubou o meu canal. É importante que vocês saibam isso. Só derruba no Brasil. No resto do mundo, o canal Paulo Figueiredo Oficial, com 1 milhão de inscritos, continua transmitindo. Tudo continua transmitindo. E você se livra. Ah, quero conectar a internet. Pum, conecta o VPN. Ah, mas Paulo, minha rede celular, o VPN às vezes desconecta. Você desconecta ao meu banco. Quando eu quero acessar, dá problema com o VPN. Você abre o VPN e desconecta. É um botão de ligar e desligar. Eu digo que é o seguinte: internet livre, intranet do Alexandre. Internet livre, intranet do Alexandre. Muito fácil. Ah, mas eu não sei usar. Meu amigo, minha amiga, minha senhora, meus tios do Zap queridos, peçam ajuda a um sobrinho. É muito fácil. É muito fácil. Mas se você não está familiarizado com tecnologia, da mesma forma que você aprendeu a mexer no YouTube, você vai aprender a mexer no VPN. Não tem nada mais importante que isso pra você fazer agora. Senão você vai ser calado. A ditadura só funciona. E digo mais, se todos vocês tivessem baixado o VPN antes, como eu tô falando, se o Brasil já tivesse milhões e milhões de usuários de VPN, o Alexandre não teria feito o que tá fazendo. Porque as ordens não surtiriam efeito. Ele não compraria a briga porque as ordens não surtem efeito. E ele já manifestou isso numa decisão. Teve uma decisão que ele mandou, onde ele falou, não, tem que ser removido do mundo inteiro que as pessoas podem usar por VPN. Aí a rede virou e falou assim, desculpa, cara, não posso remover o cara numa outra jurisdição. E ele teve que botar o galho dentro. E passou a dizer, não, remoção em todo o território nacional. O X continua a nota deles dizendo, estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente do Alexandre de Moraes. Suas ações são incompatíveis com o governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer. Prestem atenção que essa parte é muito poderosa e é um apelo a vocês. É um apelo a vocês. A nós. Nós somos o povo brasileiro. Onde quer que nós estejamos no mundo. Não é o povo no Brasil. É o povo brasileiro. E eu disse que eu não ia me tornar americano porque eu sempre disse, a minha cidadania brasileira se sobrepõe a todas as outras. Eu nunca vou jurar que vou sobrepor uma cidadania
minha brasileira. Minha família chegou nesse país no século XVII. O primeiro Figueiredo chegou para ser capitão-mor nas Minas Gerais. Nós tivemos deputados da coroa. Nós tivemos o fundador da Intendência do Exército, João Figueiredo, pai, avô do general João Figueiredo, pai do general Euclides Figueiredo, comandante da Revolução 32 contra a ditadura do Vargas. Nós tivemos João Figueiredo, o homem que devolveu o Brasil à democracia plena. Eu vou continuar sendo brasileiro. Nós somos o povo brasileiro. E o apelo que o X está fazendo para nós é esse. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer. Democracia ou Alexandre de Moraes. E a hora é essa. A hora é essa. Nós não podemos nos render. Não vamos ter um momento melhor do que esse. Tudo que eu falei que ia acontecer até agora aconteceu. Tudo. Não é porque eu sou um gênio, é só porque simplesmente eu estou... Primeiro, em alguns momentos eu tenho informações que vocês não têm, e que eu não posso passar. Mas eu tinha certeza que esse momento chegaria. E nós estamos no ponto onde, esqueçam a Miriam Leitoa, o establishment está preparado para se livrar do Alexandre e para manter o sistema funcionando. E o Alexandre caindo, os inquéritos e as provas se tornam nulos. Da mesma forma que aconteceu com o Sérgio Moro. O terror, todos os juízes, todos os ministros do STF passam a ver que existe uma linha que você não pode cortar. Não pode cruzar. Existe accountability. Você tem o precedente de um impeachment que nunca aconteceu de ministro do STF. Isso é um recado para todos os outros. O Congresso, o Senado se fortalecem. Podem ter certeza que com liberdade de expressão abre-se o espaço para as decisões do TSE ilegais, presididas pelo Alexandre também, contra Jair Bolsonaro, caem. Ele se torna elegível. Se o povo tiver liberdade para falar, e eu tiver condições de transmitir, nesse momento 60 mil pessoas nos assistindo, se eu tiver condições de transmitir sem as minhas redes bloqueadas, eu vou falar para centenas de milhares todos os dias. Eu e outros, como o Oeste, como Fio Diário, como Constantino, que está censurado, como eu, como Alan dos Santos, se nós tivermos voz, nós somos imbatíveis. Nós conseguimos levar a informação para o povo, que toma melhores decisões nas urnas. Nós podemos discutir o voto impresso e a transparência eleitoral. Tudo isso começa com a queda do Alexandre. E nada disso acontece sem a queda do Alexandre. Existe um rumor entre os bolsonaristas de que o Lula vai dar um jeito de permitir que o Bolsonaro seja candidato. Eu aposto com vocês. Eu boto a minha credibilidade em jogo. Eu sei o que eu tô vendo. Bolsonaro só será candidato se esse regime ruir. Essas etapas são etapas necessárias. E se o Bolsonaro for candidato, que o povo tome a sua decisão nas urnas. Eu não estou fazendo isso para o Bolsonaro ser candidato. Estou fazendo isso para eu poder fazer o meu trabalho, para eu poder levar informação a você, para as pessoas poderem falar. E nós vivemos o melhor momento para isso acontecer. Agora! Hoje! Hoje! E tudo foi construído para isso. Enquanto eu falo com vocês, o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes está chegando a 500 mil de assinaturas. Vocês precisam assinar a petição pelo impeachment do Alexandre. Nós precisamos de milhões. 1 milhão não basta, 2 milhões não bastam. Nós precisamos de muitos milhões. Até o 7 de setembro eu queria que nós tivéssemos 10 milhões. 5 já tá bom, mas eu queria 10 milhões. Essas coisas crescem em progressão geométrica. Eu peço que parem de me mandar mensagem dizendo que estão assistindo a minha live, por favor, depois eu falo com vocês. Perdi o fio da meada aqui, vamos lá. Tô igual o Joe Biden. Perdi o fio da meada aqui no meu train of thought, né, como a gente diz em inglês. O momento é esse. Não vai ter momento melhor. Por favor, há pessoas com medo de colocarem os seus nomes na assinatura da lista. Deixem de ser frouxos. Se olha no espelho. Se você é covarde ao ponto de não colocar a sua assinatura junto a de milhões de pessoas, do que você vale como homem? Como homem, quando eu digo é homem e mulher. Eu disse essa semana que eu aprendi no domingo na igreja que muitas vezes a Bíblia diz: ajam com coragem, sejam corajosos, e a tradução do grego literal seria: ajam como homens. E todos nós sabíamos, todas as gerações anteriores sabiam que era agir como um homem. Meu pai sempre falou pra mim: meu filho, seja homem. Ele ainda brincava, homem com A maiúsculo. Hoje eu digo brincar, meu pai tá vivo, graças a Deus. Me deu uma educação muito boa, mas eu digo que hoje ele não precisa mais falar isso pra mim.
Se eu tô aqui com todas as contas bancárias bloqueadas, sangrando as minhas economias, as minhas redes bloqueadas, com ameaça, sem poder visitar minha própria pátria, com meu passaporte cancelado, gastando milhões em advogado. Eu já gastei mais de 3 milhões de reais em advogado. Se eu tô aqui e nunca retrocedi 1 milímetro, e já falei só para o morto. Minha mulher mandou uma mensagem aqui, pelo amor de Deus, para de falar isso. Mas eu preciso dizer, porque essa é a última consequência de um regime assim. Eu sei como começa e eu sei como termina. Olha pra Venezuela. Olha pra Venezuela. Quando eu digo termina com mortos, é isso que eu tô dizendo. E se você não tem coragem de colocar o seu... Ah, mas eu tenho a perder, eu tenho um negócio, eu não tenho a perder, não? Eu não tenho a perder? Então por que eu tenho que me colocar na frente? Tem uma cena do Coração Valente, que é muito boa, que é a morte do William Wallace. Independente das incorreções históricas do filme, a construção é muito boa. Onde o William Wallace olha pra trás, ele vai lá, corre lá, ele olha pra trás, e todo mundo ficou. E já tinham feito um trato com os ingleses. Eu prefiro morrer a morte gloriosa do William Wallace do que ser o covarde que fica pra trás. Não tem morte mais gloriosa do que no campo de batalha. Coisa que os nossos militares de merda hoje não sabem o que significa. A maioria deles. Não é a maioria, a minoria, mas a maioria que comanda. Que deixaram o Brasil chegar a essa situação. Isso vale para as lideranças. Isso vale para os senadores, muitos acuados ainda. Senador Jorge Seif, meu amigo querido. Seu momento de justificativa para baixar a bola e voar debaixo do radar acabou. Agora vai o racha. Vale para todos os outros. Senador astronauta tem que voltar, do mundo da lua. Senador Mourão, que teve um papel muito ruim no final do ano de 2022 para as Forças Armadas, inclusive na relação com os Estados Unidos. Tá na hora de reconhecer que fez merda. Senadora Tereza Cristina. Tantos senadores. Acabou o momento de se esconder. O deputado Gustavo Gayer criou, e eu vou colocar nas minhas redes sociais também, e vou disparar um e-mail para minha base de assinaturas. Ele criou um placar para vocês acompanharem o posicionamento de cada deputado. Vocês devem cobrá-los. Nós não teremos momentos melhores. Perdão, perdi a voz aqui. Isso vale também, que eu estou dizendo, para o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que gosta da minha admiração, gratidão, respeito, mas nós não podemos mais nos calar. O senhor é líder de boa parte do povo brasileiro. O momento de ficar calado passou. O senhor não vai ter outro momento igual a esse. Não é necessário só ir ao 7 de setembro, endossar, mas é necessário falar. É assim. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eu aprendi isso lendo revista em quadrinho. Ser o líder de boa parte dessa nação tem peso. O senhor sabe esse peso, eu tenho carregado esse peso há muito tempo. Mas, como o senhor já disse várias vezes, a missão é de cima. Nós temos que libertar o povo brasileiro. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer. Democracia ou Alexandre de Moraes, diz o ex. 7 de setembro é o nosso dia D. Dia D, Operação Overlord, para quem gosta de história, foi o dia em que os aliados reuniram todas as suas forças para invadir a Normandia. Eu estive lá, nas praias lá mais famosas, o codinome Omaha Beach, na costa norte da França. Quando houve uma união de todas as forças para a retomada da Europa. Não tinha opção de falhar. Não tem depois carta pedindo desculpas. Não tem acordo. Não tem acordo. Não tem bastidores, não tem Tarcísio. Não tem interlocutores, porque eles virão, anotem o que eu tô falando, eles virão propor um acordo no meio do caminho. Não há acordo com a permanência do Alexandre. Ora, esse clima, essa linha de sequência de coisas que eu disse aqui que aconteceria, abre espaço para o pedido de anistia ou anulação das decisões do 8 de janeiro.
Eu não acredito que chegaremos ao ponto de anulação de eleição. Não acredito que chegaremos lá. E eu errei pouco, bem pouco até agora, do que era possível. Ninguém pode afrouxar agora. Uma nação de homens frouxos é sempre subjugada. Nós estamos subjugados porque nós fomos fracos até agora. E é por isso que está acontecendo o que aconteceu aqui. É por isso que uma decisão deste tipo é enviada de forma secreta, em meio a um desgaste público gigantesco, em meio a críticas da imprensa, que tem sido ameaçada pelo ministro. A gente recebe uma decisão desse tipo aqui. Eu vou ler aqui a decisão do Alexandre para vocês. Vamos ver se eu consigo aumentar isso aqui. Não, não consigo. Vamos ler aqui. Trata-se de PET, autuada por prevenção, PET 1200/DF. PET, para quem não sabe, são essas petições absurdas que ele cria, que não fazem parte de uma ação penal, e são como se fossem ramificações dos inquéritos ilegais dele. A partir de ofício, encaminhado a esta Suprema Corte pela autoridade policial, comunicando a instauração do inquérito policial IPL 2024, blá, 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 que apura a possível prática de crimes de obstrução de investigação de organização criminosa e incitação ao crime. Em decisão de 7/8/2024, ou seja, semana passada, entre outras medidas, determinei, entre outras medidas, a expedição de ofício à empresa Twitter Inc., responsável pela rede social X, para que no prazo de 2 horas procedesse ao bloqueio de perfis/contas indicados, bem como de qualquer grupo, para que sejam administrados pelos usuários seus, inclusive bloqueios eventuais, monetizações em curso aos mencionados perfis, devendo às plataformas informar os valores que seriam monetizados e os destinatários dos valores sob pena de multa diária de R$50 mil, com fornecimento de seus dados cadastrais a esta Suprema Corte e integral preservação de seu conteúdo. A referida empresa foi devidamente intimada da referida determinação por e-mail, govbrasil@twitter.com, às 9h40 por e-mail, intimação por e-mail, às 9h40 de 12/8/2024, já agora nesta semana que se inicia. Deixa eu abrir o calendário aqui só para... Consigo abrir um calendário, Windows? Só para eu ter certeza aqui dos dias da semana. Dia 12 foi segunda-feira, ou seja, essa decisão é na véspera da publicação da Vaza Jato do Xandão. Então, dia 12/8/2024, deixando de atender a decisão judicial, ou seja, na véspera da Vaza Jato do Xandão, o X recebeu uma decisão e optou por não cumprir. Reparem o nexo. Apliquei então a multa prevista de R$50 mil em face da empresa X Brasil Internet Limitada, antigo Twitter. E eu fiquei confuso aqui, porque tem o Twitter Inc. e tem o X Brasil Internet Limitada, determinando a intimação pessoal do representante legal da X Brasil Internet Limitada, Diego de Lima Gualda, tá aqui o CPF do coitado. A Secretaria Judiciária desta Suprema Corte certificou o não cumprimento da intimação, consignando o seguinte: certifico que, tão logo de posse do mandado, por volta das 10h30, tentou-se sem sucesso contato com o representante legal intimado por intermédio do contato telefônico. E o meu telefone não para. Ato contínuo, procedi uma busca no sítio do Cadastro Nacional dos Advogados, levantando como única informação relevante o mesmo número telefônico já disponível. Ao mesmo tempo que estabeleci contato com a doutora Mariana Saboia Furtado, advogada representante da X Brasil, nos autos da PET 12.720. Eu não sei se essa PET é a minha, que eu confesso, não, a minha 12.802. Solicitando suporte / intermediação no sentido de contato e localização do Dr. Diego Gualda, oportunidade que foi informado que o Dr. Diego Gualda não seria mais o representante jurídico da X e que alguém da X Brasil, não dá para ver aqui que está marcado, responder diretamente num, passando informações necessárias, o que não aconteceu até o presente momento. Deixa eu ver se eu consigo abrir no site do Paulo Figueiredo Show, isso um pouquinho maior. O Surreli acabou de me mandar aqui que no site do Paulo Figueiredo Show está um pouquinho maior, então peço a vocês aqui um segundo para eu abrir o site do Paulo Figueiredo Show, sempre lembrando a vocês que o site do Paulo Figueiredo Show é gratuito, não tem propagandas, e você pode se manter em contato comigo pelo site do Paulo Figueiredo Show, que está caindo nesse momento de tanto acesso. Eu vou ter que... Vamos ligar pro Rafa para entender o que está acontecendo com o nosso site. Rafa, site caindo de novo, cara. Eu com 60 e poucas mil pessoas no ar, o X caindo no Brasil, me ajuda, pelo amor de Deus, cara. Vou acessar aqui,
Pô, isso não pode acontecer, cara. Me ajuda, por favor. Hoje, assim, um prejuízo pra mim gigantesco. Grande abraço, cara. Muito obrigado. Desculpa te perturbar no sábado. Daqui a pouco volta ao ar o site do Paulo Figueiredo Show. Eu agradeço, são milhares e milhares de pessoas que estão acessando o site, que estão buscando me apoiar, então eu agradeço imensamente. Vou continuar aqui lendo aqui mesmo na tela. Relatada, e repare, por que isso é importante? Tem motivo para eu estar lendo isso aqui para vocês. Por que isso aqui é importante? Porque enquanto nós temos aqui, isso mostra um pouco do histórico interno. Essa ordem, primeiro é importante vocês entenderem, essa ordem era para ser sigilosa. Você nunca deveria saber da existência desse documento. Esse é um documento secreto do Alexandre. E ele mostra o modus operandi da Polícia Federal indo lá intimidar essa autoridade policial, que eu não sei quem é, indo lá intimidar os representantes do X, ligando para advogado. Você imagina você receber uma ligação do policial federal? E aí o cara fica... É a mesma tática de intimidação que tentaram comigo. Isso mostra esse expediente. Continua. Relatada a dificuldade no cumprimento da ordem, a Secretaria Jurídica, notadamente diante da urgência imposta... Qual é a urgência imposta no cumprimento? Disponibilizou-se o contato da senhora Gabriela Salomão, Relações Públicas do X no Brasil. Aqui o texto... Porra, botar um telefone, coitado. Estabelecido o contato, foi orientado a formalizar por e-mail o pedido de informações e estabelecimentos desejados, encaminhando e-mail, restara confirmado que o Dr. Diego, de fato, não mais representa o X no Brasil, assim como de que o novo representante jurídico da X Brasil seria a doutora Raquel de Oliveira da Vila Nova Conceição, bababá. Todos os dados da mulher aqui. Informando, ao fim, o endereço da sede do X no Brasil, limitada em São Paulo, SP. Isso quem está falando é o policial federal. Reiterei novamente o pedido para que fosse franqueado o contato telefônico. Olha, esse policial federal desesperado, correndo atrás para censurar a rede social no Brasil, amando Alexandre. Para que fosse franqueado um contato telefônico, o que não fora feito. Entretanto, forneceu seu endereço de e-mail. Vou botar aqui o endereço de e-mail, mas já não é mais o endereço do X. Encaminhando e-mail... Olha também que canseira que o X já estava dando na Polícia Federal e no Alexandre. Reparem que nos bastidores as informações que eu tinha estavam corretas. Encaminhado e-mail solicitando a abertura de um canal de comunicação, não obtive até o presente momento qualquer devolutivo. Por fim, restar atentada ainda uma derradeira construção de um canal de comunicação / intermediação junto à doutora Daniela Kessler, em São Paulo, representante da banca de advogados Pinheiro Neto, tentando informar a não dispor do contato. Pinheiro Neto, para vocês saberem, é um dos escritórios mais respeitados de São Paulo. Mas assim, eu já trabalhei com Pinheiro Neto algumas vezes na minha vida empresarial. É um escritório muito caro, mas muito bom. Um escritório, tem alguns amigos que já foram de lá ou são de lá ainda. É um dos grandes, um escritório gigantesco que atende as maiores empresas do Brasil. E atende também o X. Inclusive, eles são autores, antes da compra pelo Elon Musk, de um uma linda peça que foi submetida, se não me engano, ao CNJ, sobre o qual o STF diz que não está sujeito, que ele só está sujeito nem mesmo a Deus, né? Porque é Alexandre de Moraes, ele acha, na cabeça dele, Alexandre, Barroso e outros ministros do Supremo Tribunal Federal, Deus, e aí o resto. Mas o Pinheiro Neto fez uma bela lá atrás dizendo que o que o Alexandre estava fazendo era censura. Então, volto a dizer, não faltaram razões para pedido de impeachment, não faltaram razões para a sociedade reagir. Nós chegamos a esse ponto porque nós não reagimos. Entretanto, do pessoal do Pinheiro Neto, informaram a não dispor do contato. Disse ainda que daria um retorno, entretanto, até o momento nada foi feito. Não havendo, pois, como evoluir na realização de diligências em loco, em razão de encontrar-se sediada a informada em outra unidade da federação, devolvo o presente mandado sem o cumprimento da ordem nele exarada, aguardando nova determinação. É o relatório. Aí diz o Alexandre. Decido. O teor da certidão elaborada pelo oficial de justiça indica que a representante da empresa X no Brasil, Raquel de Oliveira bababá, agindo de má fé, está tentando evitar a regular intimação da decisão proferida nos autos, inclusive por meios eletrônicos, da qual já demonstrou ter conhecimento, com o fim de frustrar o seu cumprimento. Alexandre, você tem que informar e citar as pessoas pelo devido processo legal. Não tem jeito. Isso é no mundo inteiro, é chato. Aqui nos Estados Unidos a gente chama de serve, né? É chato ter que serve as pessoas. Mas é o único jeito, faz parte do devido processo legal. Assim, diante da certidão negativa de intimação e da relatada indisponibilidade de contato com a representante legal da referida empresa, determino que intime-se imediatamente os advogados regularmente constituídos pela X Brasil Internet Limitada, inclusive por meios eletrônicos, para que adotem as providências necessárias ao cumprimento integral da ordem no prazo de 24 horas, sob pena de, presta atenção nessa parte, multa diária de R$200 mil à administradora da empresa Raquel.
Vila Nova Conceição. Cumulativa à empresa. Multa de R$200.000 para a Raquel, para a executiva da empresa na pessoa física. Na pessoa física. Cumulativa com a empresa. Mas calma que o pior vem agora. Bem como a decretação de prisão por desobediência à determinação judicial. Isso é o item 1. Item 2. O imediato afastamento da direção da empresa. Agora, o Alexandre também determina quem são os executivos. Ele nomeia executivo. Estatizou. O Alexandre resolveu estatizar o ex. A Secretaria para Providências Cabíveis vem como a certificação imediata de intimação a advogados. Ciência PGR, cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. 16 de agosto de 2024 foi ontem. Ou seja, o Alexandre... Qual foi a leitura que fez aqui o Alexandre? O que o Alexandre fez foi: esses caras estão vendo que eu tô nas cordas e estão achando que eu vou recuar. Eu não vou recuar nada. Eu tô com o Supremo Tribunal Federal fechado comigo, eu não vou recuar nada. Vou mostrar pra eles quem que manda. Quem que eles estão achando que são? Estão achando que vão derrubar o ex? Que eu vou mandar o ex fazer, que eles vão ficar se esquivando pra ganhar tempo enquanto saem as reportagens da Folha de São Paulo? Na cabeça do Elon Musk. Na cabeça do Elon Musk, na cabeça do Alexandre. Ele tá assim. Esses caras têm alguma coisa a ver com essas reportagens da Folha. Esse Paulo Figueiredo tem também. Já vi ele falando que sabe o que tem na reportagem. Aí, abriu o pedido de impeachment, conversa com o deputado, vai no Congresso. Vou mandar derrubar, inclusive, o perfil novo do Paulo Figueiredo. Vou mandar derrubar essa porra toda. O Alexandre tá, e óbvio que isso é uma elucubração, o Alexandre está, neste momento, igual um vilão de novela no final, nos últimos capítulos. Ele já tá meio igual o Scarface. Né, como é o nome? Tommy Montana. No final do Scarface, do Brian De Palma. Ele já tá ali, desesperado, encastelado, com um fuzil atirando em todo mundo. Mas a gente sabe como é que termina o filme. A gente sabe como é que termina as novelas. Nós sabemos. O que vai determinar como esse filme vai acabar, por incrível que pareça, é você. Todo mundo tá fazendo... Não todo mundo, mas muita gente tá fazendo tudo que pode. De verdade. Alguns deputados e senadores nunca esmoeceram. Outros estão se omitindo desde o início. Mas algumas pessoas também se omitiram. Muita gente parou de acompanhar a política. Eu falo pra vocês, tem 70 e poucas mil pessoas me acompanhando num sábado de manhã. Sabe quantas pessoas dessas me apoiam? Eu diria que da live de hoje, menos de 2%. Menos de 2%. Então estão vendo, sabem o que eu tô fazendo, veem o esforço, mas eu não vou me meter nisso. Mas tem os outros, tem muita gente que botou na reta, que foi em frente. Muita gente. Eu tô tentando abrir aqui a petição pelo impeachment do Alexandre. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Tentando abrir. Aqui. Vamos lá, vamos ver. A petição nesse momento... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. A petição nesse momento está com 460 mil assinaturas. Está aqui no change.org, tá nas minhas redes sociais, eu deveria ter botado o link aqui. Mas 460 mil assinaturas em menos de 24 horas. Estamos batendo aí a primeira meta de 500 mil. Não é a primeira, né, mas a meta de 500 mil. Engraçado que o número aqui que não está carregando direito. Não sei se a petição tá... Vocês não estão aguentando o volume de acesso, não sei o que está acontecendo. Eu sei que é um volume absolutamente gigantesco. Olha, o Elon Musk postou agora no X. Vamos abrir aqui juntos a conta do Elon Musk para ver como ele se pronunciou. O Elon Musk. Aqui. Eu já nem sei que conta do X está logada, mas ele postou aqui. Vamos ver. Ele só repostou e repostou o Nicolas. Olha, Elon Musk dando apoio à manifestação de 7 de setembro. On September 7, Brazil will take to the streets in São Paulo to demand the impeachment of Alexandre de Moraes. Elon Musk invited. Está dizendo aqui, em 7 de setembro o Brasil vai tomar as ruas de São Paulo para demandar o impeachment do Alexandre de Moraes. Elon Musk, você está convidado. E ele repostou aqui as decisões do ex-Global Affairs. E tem mais decisões.
Tá, aqui tem mais decisões. Ou é a mesma decisão? Tô tentando entender aqui. Parece a mesma decisão. Parece a mesma decisão. É a mesma. Não sei por que eles botaram 2 vezes, mas é a mesma decisão. Elon Musk agora, então, acaba de endossar e conclamar o povo brasileiro a ir também para as ruas no dia 7 de setembro. Pessoal, nós temos algumas obrigações nesse momento. Algumas obrigações nesse momento. A primeira delas que você tem que fazer imediatamente é baixar um VPN, para você poder continuar usando o X. Eu digo para vocês que o que eu acho que vai acontecer daqui para frente é a remoção do X do Brasil. Isso só vai ter efeito para você se você não tiver um VPN. Se tornou imperativo. Não se trata mais do Paulo abrir novas contas, isso não vai adiantar. Não se trata mais do Alan abrir novas contas, do Constantino, como nós temos feito, e só temos que fazer porque você ainda não baixou um VPN. Senão, você ia acessar nossas contas que no exterior funcionam normalmente. Se trata agora de você. A gente carregou até onde a gente pôde carregar, agora é contigo. Essa é a primeira coisa. Tem um link pro Proton VPN aqui na descrição. É o melhor VPN, é o VPN que eu uso. Tá nas minhas redes sociais, no X, tá lá. Baixe agora. É muito possível que seja removido da App Store, mas quem tiver instalado continua acessando tudo normalmente. App Store e Google Play Store. Então, o site do Proton VPN pode ser bloqueado no Brasil. Utilize outro. Se você usar outro VPN, não tem problema. Eu já falei isso. Não se trata de arrecadação para mim. Se trata de permitir que você continue tendo acesso a conteúdo, senão você vai ficar preso na Rede Globo, na censura do YouTube, na censura da Meta. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. A segunda coisa que você precisa fazer é ir aqui e assinar essa petição do change.org. Cadê? Deixa eu botar aqui na tela. Peço desculpas, eu não estou com a produção aqui do programa hoje. Já tem 460 mil assinaturas. Você precisa assinar essa petição. Essa petição precisa ter milhões de assinaturas. Milhões. A terceira coisa que você pode fazer. É você entrar no placar dos políticos. Entre no perfil do deputado Gustavo Gaia. Tem lá um placar sobre o posicionamento dos parlamentares a respeito do impeachment do Alexandre. Eu digo isso para vocês. Eu converso com dezenas de parlamentares todos os dias. Dezenas. Não tem um dia que eu não fale com pelo menos uma dúzia de deputados. Alguns deles viraram meus amigos e senadores. E eu digo a vocês, a pressão de vocês funciona. Às vezes dá a impressão de que não funciona, mas funciona. Nesse momento, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, está possesso, por outras razões, é verdade, mas também por outras razões. Ele já tinha um mau espírito ali com o Alexandre de Moraes. Está louco para se vingar. Ele precisa da sua ajuda. Pressione os parlamentares, dessa vez é diferente. Entra lá no placar, vê quem está indeciso. É importante. A Câmara não é ela que faz o impeachment, mas é importante. Eles vão assinar o pedido de impeachment. Então falei do Proton VPN. Primeiro falei do Proton VPN. Falei da petição. Falei do placar. E agora eu preciso falar com vocês sobre o 7 de setembro. Nós temos a obrigação de fazer desse 7 de setembro o maior da história. E pela primeira vez, é capaz de até o Datafolha dizer que tinha muita gente. A imprensa mudou. Fiz um Paulo Figueiredo Show mostrando como muitos setores da imprensa, eu diria hoje a maior parte dos setores da velha mídia, mudou a sua posição contra o Alexandre. E tem sim muita gente mesmo do PT torcendo para ele cair, para nomear o próximo cara. Ah, mas Paulo, o próximo cara, eu falei, quem tem sido pior até agora, Flávio Dino ou o Alexandre? O advogado lá do Lula, Zanin, ou o Alexandre? O Zanin tem sido o melhor ministro do STF do que os dois nomeados pelo Bolsonaro. Diga-se de passagem. O menos pior. O Alexandre é accountability. E eu tô pedindo o povo nas ruas desde o início, eu tô pedindo a pauta única fora Alexandre desde o início, e eu acho que o consenso da sociedade está se formando nessa direção. Nós agora temos o endosso do Elon Musk, o Nicolas, todos os deputados, muita gente que estava com vontade de apoiar, mas como o presidente Bolsonaro falava para não apoiar, eles ficavam meio em uma posição difícil. E eu entendo isso. Eu juro que eu entendo, porque se você faz parte do grupo político do Bolsonaro, e muitas vezes foi eleito e se tornou um fenômeno graças ao Bolsonaro, e o Bolsonaro tem muito mérito na eleição do Nicolas, do Gaia, de tantos outros, né? Alguns ele elegeu sozinho. O que seria do astronauta se não fosse, o que seria do Jorge Seife, não fosse, e eu vejo muita gratidão do lado deles. Então obedecem, e obedeceram até agora, a diretriz do Bolsonaro de que não era para as pessoas irem para as ruas. Que eu acho equivocada, sempre achei equivocada. Eu não tenho essa obrigação, porque eu não faço parte do grupo político do Bolsonaro. Eu sou um jornalista de opinião, com as minhas convicções, que gosta muito pessoalmente do presidente Bolsonaro, e que entende
que do rol dos políticos que nós temos no Brasil, ele é o que melhor representa as minhas ideias. Mas eu não devo nada a ele, nunca pedi nada a ele, não quero nada dele, não pretendo me candidatar a nenhum cargo público. Pretendo continuar seguindo na minha profissão, que é a profissão que eu amo, que foi a profissão que quando eu cheguei a uma condição de vida onde eu não precisava mais financeiramente trabalhar, eu achava que eu escolhi para mim. E faço da melhor forma que eu posso. E agora que o presidente Bolsonaro já falou que vai à manifestação, a dúvida é se ele vai falar ou não na manifestação, mas ele vai. Eu acho que deve falar. Eu imploro que ele não peça aquela bobagem de não levar cartazes. Tem que levar cartazes. Já falei, inclusive me ofereço para pagar. Não sei como, mas me ofereço a pagar, porque não tem conta no Brasil, mas eu dou um jeito. Me ofereço a pagar para fazerem um boneco do Pacheco vestido de banana e bonecos infláveis do Xandão, igual a gente fez antes. Me ofereço. Fora Xandão. Ainda queria que alguém imprimisse a minha máscara e levasse lá na manifestação para você ser eu. Parece que, inclusive, vão arrumar um jeito de eu falar no carro de som via link, etc. Não sei como é que vai ser isso. E eu estaria viajando 7 de setembro, mas me dispus a falar de qualquer jeito. Então eu digo a vocês, do fundo do meu coração, a hora é essa. O dia 7 de setembro é o nosso dia D. Nós precisamos fazer a maior manifestação da história do Brasil. Você que estava broxa, você que estava desesperançoso, toma um Viagra. Toma uma injeção de cipionato de testosterona, 200 mg no bumbum. Vambora. A alternativa é muito pior do que o que a gente está vivendo já. Olha o marco que a gente está vivendo hoje. O X encerrou operações no Brasil. Quando, se você viajasse no tempo 5 anos, quando seria possível? Antes deles o Rumble, antes deles o Locals. Eu faço um apelo. Eu tenho alguma voz, mas eu não tenho tanta voz. Eu sozinho não vou conseguir conclamar o povo, mas eu estou aqui conclamando o povo brasileiro a agir. Tem 72 mil pessoas, 73 mil pessoas nos assistindo ao vivo nesse momento. Aliás, aproveito para pedir para ver se você está inscrito no canal, que muita gente não está inscrito.